Paz do Senhor, igreja. Amém. O pessoal não está animado, não. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode sentar. Já deu descanso para a cadeira, agora sente. Quero dizer para vocês, estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja está começando a fazer parte da minha história. Eu vim para cá no primeiro culto jovem. Tive a honra de ser convidado para vir para cá. E fui convidado de forma honrosa também para estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês, porque é muito bom a gente estar numa igreja, num local, primeiro que a gente vê a direção de Deus, segundo que a gente se sente em casa. E aqui nesse lugar. Quero agradecer ao pastor pelo convite e a todos que vieram aqui nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia de Daniel, no capítulo 1. Lá na igreja, na minha igreja, quer dizer, na minha igreja não, na igreja que eu congrego, uma maneira de falar, vocês entenderam. Eu sou pastor dos jovens lá, e lá os jovens comem meio dobrado assim comigo, sabe? Porque eu sou o que o evangelho é, prático. E aí, a gente está fazendo alguns estudos lá, e entre eles, a gente acabou fazendo um estudo de Daniel. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque é o que Deus tem falado para a igreja, não só para os jovens lá. É um texto grande, eu vou ler o capítulo inteiro, praticamente inteiro. Eu queria que você prestasse atenção, para depois você ouvir o que o Senhor tem para dizer para você dessa noite. Diz assim no verso 1. É o terceiro ano, Daniel 1. É logo antes de Daniel 2. Se você achar Daniel 2, você acha ele. Está assim: no terceiro ano do reino de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados, melhor dizendo, para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e no lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez
perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amém? Queria compartilhar com vocês esse texto e o que Deus tem nos falado em relação a isso, porque esse texto é um texto que nos remete a figuras e a personagens que serão testados mais na frente lá em Daniel 3, e às vezes a gente não dá valor a esse momento de preparação, onde o texto fala conosco algo que é extremamente importante a gente fazer, sobretudo no dia de hoje, que é tomar decisão. Olha, crente, para a pessoa que é crente, tomar decisão, como essa que Daniel tomou, deveria ser muito fácil. Deveria ser muito fácil. Mas eu queria trazer alguns aspectos desse texto. Primeiro texto, a primeira coisa que esse texto me mostra, eu queria compartilhar com vocês, é que o texto começa dizendo que o rei mandou escolher jovens que têm características, são perfeitos, são preparados, e entre eles o texto destaca essas 4 figuras. E eu primeiro me perguntei, por que o texto destaca esses 4? E havia, portanto, outros. O texto nos faz entender que havia outros. E aí os textos nos sinalizam uma primeira coisa, que eu queria que você prestasse atenção. No momento que você estiver tomando uma decisão, o mundo vai se colocar para você como um padrão que parece muito bom. O texto diz que eles foram submetidos e seriam submetidos à mesa do rei. E aí eu queria trazer uma informação. Na época, a mesa do rei, quando se falava da mesa do rei, porque eu fico pensando na mesa do rei, olha, se tem teste que bota crente no teste, é comida. Sim ou não? Se eu estivesse no lugar de Daniel, para mim, esse esforço seria um pouco mais difícil. Porque a minha relação com a comida não é fácil. Aí, o texto diz que eles não foram submetidos a uma mesa qualquer, que tinha uma comida qualquer. Eles foram, de alguma forma, tentados pela mesa do rei. Eu fico imaginando como era a mesa do rei, quando a gente vê em filme, o negócio, a gente vê aquela mesa assim, que não tem fim, que o cara senta numa ponta, que a outra pessoa senta lá na porta, e aí tem aquele monte de comida, fruta, o cara pega o frango assim com a mão e come. Eu adoro comer de mão. A minha esposa fica zangada, mas eu gosto de comer de mão. Quando você me chamar para almoçar na sua casa, eu vou comer de mão. Aí eu fico imaginando aquela mesa, e aí Daniel tomando uma decisão. Mas eu queria que a gente ficasse atento para como a coisa acontece sutil antes da gente tomar a decisão. Primeiro, eles foram expostos à mesa do rei. A mesa do rei tinha uma situação particular. Na época, quando a mesa era posta, o primeiro alimento tirado da mesa do rei era oferecido aos deuses. E se você ver no texto na sua Bíblia, na minha está assim, quando ele faz referência a isso, ele está colocando deuses com D minúsculo. A Bíblia coloca deuses com D minúsculo, e não é à toa. Se você perceber também ao longo do texto, o único momento onde ele se refere aos 4 com os novos nomes é no momento que ele anuncia a mudança dos nomes. Depois ele sempre chama pelo nome original. E aí vem uma outra coisa bastante sutil. Eu queria que você prestasse atenção. Primeira coisa, eles estão submetidos a um padrão, que é um padrão excepcional para o mundo, mas que não serve para o reino de Deus. A mesa do rei. Segunda coisa, o mundo, para poder fazer você tomar a decisão errada, ele vai destruir a sua identidade. Comece a pensar nisso. O texto diz que eles tiveram seus nomes mudados. Eu fico pensando, quando eu li esse texto pela primeira vez, alguns anos atrás, eu pensei, por que mudar o nome deles, né? Podia chamá-los e podia submeter-eles a tudo, mas a estratégia aqui é mexer na sua identidade. Eles receberam nomes, inclusive alguns deles, nomes que fazem referência à adoração a outros deuses. E querido, acredite, antes do inimigo destruir o que você acredita, ele precisa destruir você. A primeira coisa que o mundo vai fazer é mexer na sua identidade. Talvez até não mexa seu nome. Tem gente que gosta do nome, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, tenho alguns problemas com o meu. Porque como eu sou Carlos Sobrinho, meu nome é Sobrinho mesmo, é meu sobrenome, porque eu tenho o mesmo nome do meu tio. Às vezes eu vou num lugar e toda igreja que eu vou, o pessoal pensa que eu sou sobrinho do pastor.
Porque o pastor fala assim, eu queria chamar sobrinho, aí o pessoal pensa que eu sou sobrinho. Toda igreja que eu vou, eu passo por esse aperto. Outro dia eu passei um problema que a pessoa fala assim, eu queria chamar o irmão sobrinho, aí a pessoa pensou, é irmão ou é sobrinho? Mas meu nome é um nome de homenagem ao meu tio, que é o irmão do meu pai, que eu gosto muito. Mas o meu nome é a minha identidade. Se eu for para qualquer lugar e alguém disser assim, você conhece sobrinho? Você vai saber quem é. Se eu disser meu nome inteiro da identidade, talvez você não saiba. Mas se você falar sobrinho, é como o pastor. Você fala assim, você conhece o César? Ninguém sabe quem é. É um bocado. Se você falar o César Tosta, eu só tenho um. Eu não conheço dois. Se eu conhecer um outro César Tosta depois, ele vai ser o segundo. Eu conheço, é o pastor. O texto começa fazendo a estratégia do momento ali para começar a mexer naqueles 4 escolhidos. Era primeiro submetê-los a um padrão que parecia bom, depois destruir as suas identidades. Querido, o mundo vai tentar o tempo inteiro destruir a sua identidade. Talvez até não mude o seu nome, mas você precisa, para o mundo, não ser reconhecido como um cristão. Olha, eu recebi um vídeo anteontem, no WhatsApp, da execução de alguns cristãos. Eu não sei como alguém tem coragem de assistir aquilo, mas eu acabei assistindo, porque eu não sabia como era assistir, depois que eu assisti, eu não consegui mais apagar a cabeça. E era um vídeo de uma decapitação. O cara botava assim, o outro ajoelhado, pegava uma faca que não tinha mais tamanho, e arrancava a cabeça, empilhava o corpo lá numa pilha e chamava o próximo. Era desse jeito. E não à toa, a decapitação acontecia com eles ajoelhados e de cabeça baixa. Sabe o que é isso? É antes de cortar a cabeça, destruir a identidade. Nenhum deles tiver a sua cabeça decapitadas em pé, olhando para cima, nunca é assim. Eles sempre são colocados olhando para o chão, de 4 pés no chão, que é preciso primeiro se colocar numa situação de mexer na dignidade, para depois dar o golpe final. Talvez o que o rei não soubesse era de que o golpe final não aconteceria. Mas naquele momento, a intenção primeira era destruir a identidade. Aí você fala assim, mas eu não tenho acesso à mesa do rei, eu não estou naquela época. Mas o mundo vai tentar todos os dias destruir a sua dignidade. Vai tirar o seu emprego, vai tirar a sua condição, você que é homem principalmente, vai tirar a sua condição de provedor. Você que é mulher, vai passar por alguma outra situação que se você não vigiar, você ao invés de ajudar o seu marido, você vai ser um problema. O mundo vai fazer de algum jeito para mexer na sua identidade. O texto nos mostrou que isso foi feito através da mudança dos nomes. O que eles não sabiam é de que se tratavam de 4 escolhidos. E como o texto me faz acreditar que tinham outros, apesar de a gente não saber a quantidade, mas eu imagino o tamanho de um palácio. Eu sou muito visual, então assim, eu gosto de ver assim, foram chamados para servir o rei. E naquela época não tinha pouca gente para servir. Porque não é como a minha casa e a sua, que você esbarra e está na geladeira, esbarra e está no sofá. Não é? Eu já morei numa casa que eu abri a geladeira sentado no sofá. A geladeira da cozinha, eu abri sentado no sofá na sala. Mas o palácio é algo que você, talvez num dia inteiro, não consiga percorrer. A gente está falando aqui talvez de dezenas, talvez centenas de empregados. E naquele meio tinha 4. O que a Bíblia me ensina? É que o reino de Deus não é feito com quantidade. Não importa o meio que você está. Se é na sua escola, se é no seu trabalho, se é na sua rua, não importa quantos não cristãos estão lá. Você precisa ser um dos 4. Aprenda isso. E aí o texto me diz que Daniel tomou uma decisão. Olha, querido, a decisão que o Daniel tomou, o texto na minha Bíblia diz assim: e o Daniel escolheu não se tornar impuro. Algumas Bíblias dizem que ele escolheu não se contaminar. Eu gosto mais dessa expressão, não se contaminar. O que é que a Bíblia me ensina? É que a decisão de se não se contaminar é sua. Ninguém vai escolher para você não se contaminar. Observe que o texto não diz, e eu gosto da Bíblia porque ela é extremamente objetiva. Quando a gente abre o coração para ver como é que Deus quer falar, o texto não diz assim: e o rei e o empregado do rei mandou Daniel e os outros se servirem à mesa, e ele disse: amigo, um instante, eu vou orar. Senhor, estou aqui diante dessa mesa e eu estou com fome, o negócio está feio. Como é que eu faço com esse negócio aí, Deus? Daniel. E a gente acha que Deus tem uma voz grossa assim, né?
Daniel, come não, filho. Aí ele voltou e fez, falei com Deus e Deus disse, não é para eu comer não. O texto não diz assim. O que o texto nos diz é que quando o empregado colocou Daniel diante daquela situação, ele propôs não se contaminar. Ele sabia o que tinha que fazer, porque ele tinha contato com Deus antes daquela situação. Quando ele se viu diante de uma situação que ele tinha que tomar a decisão, ele não teve dúvida do que ele tinha que fazer. Ele não precisou fazer vigília, ele não precisou orar, ele não precisou fazer nada. Ele sabia o que tinha que fazer. O que é que o texto me ensina? É que você precisa ter relação com Deus diária para você estar preparado para a hora da decisão. Daniel não se retirou para tomar a decisão. Daniel sabia o que ele tinha que fazer. Mas aí eu fico pensando, porque quando eu leio os textos, quando eu leio a Bíblia, eu sou meio chato. E aí eu fico tentando entender, eu tento me colocar lá na situação da história para poder entender melhor. E eu fiquei pensando que o texto não me diz que quem negociou com Daniel o comer ou não comer, não foi um parceirão de Daniel. Não era aquele servo que sabia assim, poxa, esse é Daniel, cara, eu vou ajudar ele. O texto me disse que era o chefe da guarda do rei. E quando eu olho para o chefe da guarda do rei, eu vejo aquele cara que está pronto para dar uma chicotada no Daniel. Eu vejo aquele cara que diz assim, se não fosse a intervenção de Deus, quando Daniel fez a proposta para ele de não se contaminar, ele ia dizer, cala a boca, o rei mandou, você está maluco? O rei mandou, você vai comer, mas você está maluco? Ah, mas eu não posso me contaminar. Problema seu, amigo. Você vai comer que o rei mandou, quem manda aqui é o rei nesse negócio. É bem verdade que ele até ensaia fazer isso. Ele diz, olha, rapaz, o rei, se descobrir, ele vai querer minha cabeça. Mas para pensar só um instante. Quem é que tinha condição de negociar naquela situação? Era Daniel? Quem tinha condição de dar as regras, de dizer o que tinha que acontecer? Era o servo do rei. O que é que o texto me diz? É que quando você tem intimidade com Deus, Deus usa até o seu opressor. Você precisa entender isso. Daniel estava diante de uma situação onde ele abriu uma negociação com um cara que estava lá para oprimi-lo. A função daquele cara era garantir que aqueles jovens comessem a comida da mesa do rei, fossem para um treinamento que ia levar 3 anos, voltassem preparados e servissem ao rei. Não tinha condição outra, era só essa. A função dele era só essa. Ele não estava lá para ouvir os empregados, para sentir as necessidades dos que iam treinar, não, ele só tinha que executar uma ordem. E o texto me diz que esse cara negociou com Daniel. E o texto me diz que isso é a mão de Deus. O que é que você tem que entender com isso? Não importa quem está te oprimindo, não importa a situação que você parece ter que se submeter. Se você fizer a escolha, Deus vai te honrar. Você precisa aprender isso. Aí o texto continua dizendo, o Daniel, depois que ele negociou com o cara, ele fez uma proposta para o cara. Gente, vamos pensar na proposta que Daniel fez? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comer da mesa do rei. E eu não gosto nem muito de falar disso, porque eu fico pensando na mesa do rei. Eu gosto de comer mesmo, gente, é sério isso. Eu fico olhando para a mesa do rei e eu fico pensando assim, o cara olhando para a mesa com frango, queijos, sei lá o que tinha naquela época, o que não tinha, né? Mas devia ser uma mesa muito louca. E o cara estava lá e ele chega para o cara e diz assim, amigão, vamos fazer uma proposta. Você vai deixar eu comer verdura e água. Gente, olha, a combinação de verdura e água ninguém merece. Eu fico olhando para uma situação. Se eu dia estiver num médico, o médico disser assim, filho, para a sua saúde, você tem que comer verdura e água. Olha, vão ser os dias mais difíceis da minha vida. Eu vou sair visitando as igrejas pedindo para o povo orar por mim. Porque eu só como 3 verduras. Eu só como abóbora, batata e batata doce. Quer dizer, 2, né? E uma é batata. Então eu sou um vexame na hora de comer verdura. Mas o texto me diz que Daniel não disse para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, porque como é que eu e você faríamos? Era assim, ó. O texto diz que a comida da mesa do rei, se você for ver, estudar um pouquinho mais, você vai ver que essa comida era a primeira vez que ela era servida, ela era consagrada para os deuses. O que eu e você faria? Fazia assim, ó, chamava o servo e dizia assim, legal, antes de consagrar para os deuses, leva lá na cozinha, que antes de consagrar, eu queria que você separasse a minha porção. Era assim que eu e você ia fazer. Me leva lá na cozinha, que eu quero conversar lá com o cozinheiro, para antes de consagrar, separar meu frango, minha farofa, para depois, vocês quiser fazer o que quiser com a comida, e eu ia comer a mesma comida,
Só que eu ia pegar antes de consagrar. Se fosse alguém assim, aquele cara que é muito espiritual, que acha que pode tudo, e que ao invés de fugir da aparência do mal gosta de enfrentar, ia dizer assim: põe essa comida consagrada aí, que agora é comigo. Ia impor a mão, ia cair fogo e a comida ia ficar santa. Não ia ser assim? Aí o que Daniel faz? Ele diz para o cara e diz assim: quero te fazer uma proposta. Serve para a gente verdura e água. Eu fico imaginando o cara recebendo a informação lá, o chefe da guarda, olhando assim: esse cara está me gozando. Ele só pode estar me gozando. Como é que ele espera passar um tempo comendo verdura e água e depois ser submetido a exercícios, a testes e achar que isso vai dar certo? Sabe o que o texto me diz? É Daniel dizendo para ele assim: ó, eu vou mostrar para você que não sou eu, é o Deus que habita em mim. E aí ele começa a fazer a situação e ele propõe 10 dias. Gente, se fosse eu ia propor 2, no máximo. O cara propôs 10. Ele disse para o cara assim: vamos fazer o seguinte, eu vou ficar 10 dias comendo verdura e água, e daqui 10 dias você avalia o meu estado e dos demais e faz a decisão que você quiser. Eu fico imaginando, aí seria eu, que eu ia fazer votação com guarda, porque eu imagino o Daniel fazendo assim: daqui 10 dias você mede a mim e mede os outros, e aí você tira a conclusão que você quiser. Se fosse eu, seria assim: daqui 10 dias você mede. Se eu estiver mais fraco, eu começo a comer a comida do rei. Eu faria assim. Aí como é que Daniel faz? Daqui 10 dias você faz o que você quiser. Sabe o que é que o texto me diz? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu confio nele. Daniel decidiu a estratégia lá, e eu observo que ele não disse assim: amigo, eu queria te fazer uma proposta. Aí o cara diga: instantinho só que eu vou orar. Deus, é o seguinte, até aqui eu consegui avançar, mas o negócio agora estreitou, esse negócio da verdura não vai dar certo não. Como é que eu faço? Daniel, come a verdura. Aí ele ia voltar: ó, Deus mandou eu comer a verdura, está tudo certo, 10 dias. O texto me diz que Daniel propôs isso imediatamente na hora que ele foi submetido à tentação da mesa do rei. Daniel sabia o que tinha que fazer. Daniel, com o relacionamento que ele tinha com Deus, ele sabia o que tinha que fazer. E aí o texto me diz que quando a gente decide não se contaminar, Deus nos dá a estratégia. A gente precisa entender isso, porque quando a gente se vê diante de uma situação difícil, a nossa tendência é a gente definir um monte de estratégia na nossa cabeça. Gente, eu sou um especialista em fazer estratégia na minha cabeça, eu sei o que eu estou falando. A gente sempre, quando se coloca diante de uma situação difícil, no máximo, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente pergunta a um irmão que a gente julga que é mais inteligente que a gente. A gente fala assim: irmão, senta aqui. Estou numa situação difícil, assim. Me ajuda a sair desse negócio. Aí se o irmão diz assim: rapaz, consulta a Deus, ele sabe o que você tem que fazer. Às vezes a gente até faz assim: por que eu fui falar com esse espiritual? Porque a gente quer tudo pronto, mastigado. A gente quer conversar com o pastor e quer que ele tenha a solução para os nossos problemas prontas, mastigadas. Eu estou conversando lá com os jovens na minha igreja. Eu tive que mudar a minha estratégia porque eu vi que alguns estavam evitando falar comigo. Porque o evangelho é muito simples. Aí o cara fazia assim: ele estava interessado numa menina, a menina interessada nele. Os pais não queriam. Ninguém queria. O pastor não aprovava. Aí eles começaram a namorar escondido e ele fazia assim: sobrinho, o que você acha? A expectativa deles era que eu desse a eles a estratégia para falar com o pastor, pensando que eu sou besta. Aí eles iam conversar comigo e diziam assim: e agora, o que é que eu faço? Aí eu disse assim: o que Deus te disse? Ah, mas você já perguntou o que Deus te disse? Então pergunta, aí depois você diz saber o que Deus te disse. 90% dos casos eles sabem qual é a resposta. 90% nada, 95% dos casos eles sabem qual é a resposta. Mas eles compartilham na esperança de que a gente dê para eles uma estratégia para eles furarem. Eles querem furar o seio. Eles querem achar uma alternativa. Aí eles perguntam para a gente, porque se eu dissesse para ele: menino, vai namorando aí, orando, ele ia chegar para o pastor e dizer assim: mas eu falei com o sobrinho. Esse negócio não está à toa não, pastor, não está escondido não, o sobrinho sabe, só o sobrinho ia saber, né? Ninguém ia saber. Mas eu já falei com o sobrinho. O texto me diz é que Daniel não titubeou. Olha, o texto não diz assim: Daniel propôs triste uma estratégia para o soldado. O texto não diz assim. O texto diz que quando o soldado colocou para ele, ele disse: vamos fazer um negócio aqui? Põe para comer verdura e água, e daqui a 10 dias você mete e faz o que você quiser. O texto nos diz que Daniel não teve medo da estratégia que Deus deu a ele, ainda que aquela estratégia parecesse ser muito estranha.
Porque eu e você, a gente faria qualquer coisa. A gente ia dizer para o cara, eu tomo uma Herbalife, eu faço qualquer coisa. Mas a gente nunca ia propor comer alguma coisa aqui para nós. Porque o que a gente entende do pouco conhecimento que a gente tem? É que ninguém se sustenta muito comendo verdura e água, gente. Vamos acordar. Se você ficar 10 dias comendo verdura e bebendo água, você vai ficar amarelo, você vai ficar fraco, você vai ficar com cara de doente. Eu desafio você sair daqui agora e passar 10 dias comendo só chuchu e água. Vai ver o que vai acontecer com você. E o texto me diz que Daniel, sem saber o resultado, ele disse, quando acontecer o resultado, faz o que você quiser. O que é que o texto me diz? É que Daniel confiou no resultado que Deus ia dar. Aí passa os 10 dias, e isso para mim é uma das coisas mais sensacionais desse texto. Passados os 10 dias, o texto nos diz que o chefe da guarda, a gente vai até que horas, pastor? Só para eu saber. 9h30, 10h30, tanto faz, né? Aí o texto me diz o seguinte, que o Daniel foi chamado pelo guarda depois de 10 dias, e eu queria ler como está no texto. Diz assim, ó, cadê o versículo que fala disso? Cadê? 14? Não, foi da experiência. No 15, diz assim, passados 10 dias, eles pareceram mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Sabe o que é que o texto me diz? Quando a estratégia de Deus, o resultado é garantido. Olha, irmão, pode parecer muito estranho para você. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, esse cara é louco. Ele está dizendo para mim que se eu comer verdura e água eu vou ficar mais forte do que quem come feijoada? Não, eu estou dizendo para você é que não importa qual foi a estratégia que Deus te deu, pode até parecer maluca para você, mas se foi Deus que te deu, Ele vai garantir no final. Queridos, eu estou falando para vocês e acredite, Deus fala primeiro comigo quando eu falo aqui. Porque eu durante muito tempo fiquei achando que eu tinha que comer feijoada. Nossa, quantas feijoadas eu comi. E eu gosto de comer. Então, para mim... Mas muitas vezes Deus me deu estratégias que pareciam malucas, porque elas não combinam. Por que parece maluca para a gente? Porque ela não combina com o mundo. A estratégia de Deus caminha numa direção contrária à estratégia que o mundo coloca. Mas a gente vive no mundo, a nossa cabeça é treinada para viver a partir do que o mundo nos ensina. Quando a gente vai para a escola, a referência do mundo. Quando a gente está no trabalho, a referência do mundo. A referência de crente bem sucedido é o crente que tem bem, é o crente que está rico, é o crente que ganha dinheiro. O mundo está colocando isso na cabeça das pessoas. E aí, o que é que a gente faz? Se você não consegue ter sucesso financeiro, tem pessoa que diz assim, ali tem pecado. Pecado. Às vezes não é nem um pecadão assim, mas está em pecado. Porque o crente inventou isso, né? Isso é criação das igrejas. Pecadinho, pecadão, né? Porque tem um pecado que é considerado mais grave e outros que é mais. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Mas eu queria lembrar de uma coisa. Por que a Bíblia não diz quais que eram as verduras que o Daniel comeu? Já parou para pensar nisso? Eu parei. É bem verdade que às vezes eu acho que eu não regulo bem. Eu fico pensando nessas coisas. Eu fiquei pensando, mas Senhor, por que a Bíblia não me diz quais que eram as verduras que o Daniel comeu? E aí eu entendi claramente. É que no mundo que a gente está hoje, com as igrejas tão doidas como estão, se a Bíblia dissesse para nós quais eram as verduras, essas virariam as verduras sagradas. Eu e você estaremos dizendo assim, agora vamos fazer isso. É que ela não diz quais são as verduras, ela só diz que é a verdura. Porque não importa qual é a verdura. O que importa é que foi a estratégia que Deus deu a Daniel. E se aqui tivesse uma lista de verduras, eu e você estaremos fazendo um bocado de pendura e galho gospel na nossa receita, de nossa dieta. A gente já está assim, não, vamos agora comer uma sopa de abóbora com verdura, mas tem que ser uma abóbora colhida com 12 dias depois de plantada, porque foi assim que Daniel fez. A gente já está inventando um monte de maluquice. E o que Deus diz é assim, ó, o que eu quero dizer para você, quando eu digo que é a verdura e a água, é que é algo completamente diferente do que um padrão que o mundo vai dizer para você que é bom. E o resultado chega. O texto diz que após constatar os 10 dias, onde eles viram que Daniel e os outros 3 estavam mais fortes que os demais, ele mudou a alimentação dos demais. O texto diz que ele parou de servir o vinho e os alimentos do rei para o outro e passou a dar aos outros a verdura e a água. O que é que o texto me diz? É que quando a gente cumpre a estratégia de Deus, nós influenciamos pessoas.
O que Daniel fez com os outros três nada mais foi do que se submeter a uma estratégia que Deus deu a ele, e ele mudou a realidade do local onde ele estava inserido. Quer fazer missões? Faça o que Deus quer para você. Você vai influenciar o seu redor, a sua escola, o seu trabalho, a sua rua. Domingo eu tive o prazer de estar com o pastor Joaquim, lá da igreja de Baixio, e é um pastor abençoado, e ele foi um culto de missões lá na igreja que ele veio fazer, e ele falou uma coisa. Ele disse assim: se você está indo para o campo missionário, se você está indo para a rua pregar o evangelho, e você não está transformando a realidade daquele que ouviu a palavra, isso não é missões. O que a igreja está fazendo? Ela vai para um lugar e tem lá um cara, sei lá, drogado, um mendigo, alguém que está passando necessidade. Eles pegam o cara, dá um banho, troca a roupa, alimenta, e depois bota o cara no mesmo lugar. Aí vai para casa e o mendigo fica lá. Daqui 3 dias ele está mendigo de novo. Daqui 3 dias ele está se lixando para Jesus, porque ele olha para a realidade dele. A igreja está achando que isso é missões. O que Daniel fez? Sem precisar fazer muito esforço. Ele mudou a realidade de onde ele estava inserido pelo testemunho. Queridos, olha, Daniel sabia o que tinha que fazer. Daniel não usou nenhum meio contra a lei, nenhum meio de enganar pessoas para pregar o evangelho, não. Daniel fez tudo certinho. E o texto diz que Daniel foi honrado. As pessoas que conviviam com Daniel naquele lugar tiveram a sua alimentação modificada, porque queriam ter o resultado que Daniel teve. Querido, ninguém com sã consciência vai achar que a verdura vai dar mais substância do que a carne. Mas o texto me diz que aquelas pessoas tiveram seus hábitos modificados a partir da experiência que viram de Daniel. Observe que na Bíblia, nenhum momento depois, a Bíblia cita eles com os nomes modificados. É só lá na hora da citação. E aí, antes que você pense que isso foi um fato isolado para registrar na Bíblia, eu quero te convidar depois em casa a ler Daniel 3, que você vai ver que essas mesmas figuras são aquelas mesmas que entraram na fornalha. Aquela fornalha pequenininha que o rei mandou fazer 7 vezes mais quente do que o normal. E que o texto diz que quando os soldados foram levar eles para a fornalha, eles foram consumidos imediatamente. E que o mesmo texto diz que o rei olhou para dentro da fornalha e disse: nós não jogamos 3? Eu estou enxergando 4. E o 4 tem feição no rosto de filho de Deus. Querido, não importa a fornalha que você vai ser jogado, importa com quem você entra nela. E esses 4 que foram jogados, esses 3 que Daniel não estava, esses 3 que foram jogados na fornalha, são esses mesmos 3 que comeram a verdura e a água. Sabe o que o texto me diz? Se você não teve na fornalha ainda, você vai estar. Faça a coisa certa antes de entrar nela. Você precisa entender que você precisa fazer a coisa certa antes da dificuldade chegar. Porque há um ditado que diz que todo mundo é ateu até o piloto dizer que o avião está caindo. Se você estiver dentro do avião e o piloto disser assim: senhores passageiros, coloque seu cinto, a turbina parou e nós vamos pousar na água. Até alguém do Estado Islâmico é capaz de chamar por Jesus. Porque na hora que a situação está pegando que não tem jeito, até o cara que não é crente fala assim: ai meu Deus, ainda que seja sem querer, sai um ai meu Deus. É muito fácil você chamar por Deus ou se colocar diante de Deus quando o negócio está estreito. Daniel fez isso quando o negócio estava bom. O cenário que Daniel escolheu para tomar a decisão era um cenário de escolhidos do rei. Daniel não estava tomando chibatada, nem estava sendo acorrentado, nem foi capturado e sequestrado da família para ir servir ao rei, não. Ele foi selecionado. O texto diz, se você for ver lá, olha a característica dos que foram escolhidos: jovens, sem defeito, boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Essa era a característica dos escolhidos. Daniel e os outros 3 estavam nesse bolo aí. Eles não foram para lá forçados, com chibatada, com corrente. Eles foram escolhidos. E antes de saber o que ia acontecer, Daniel tomou uma decisão. Porque vamos combinar, vamos pensar assim, eles foram para lá.
Aí tem que comer da mesa do rei. Eles iam comer. E eu e você faria, sabe como? Senhor, o senhor sabe que se eu não comer, eu não vou ter força. E eles só me deram essa comida. Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar sem comer? Eu e você já ia ter uma estratégia toda montadinha para negociar com Deus. E o texto me diz que Daniel fez a estratégia que Deus mandou ele fazer. E aí Deus o honrou. E no momento que Deus o honrou, ele influenciou pessoas. E ele transformou a realidade onde ele estava inserido. Olha, você quer que alguém, um vizinho seu, um amigo seu, siga Jesus? Siga você primeiro. Amém. Se você fala de um Jesus que você não vive, você não vai conseguir convencer ninguém. Mas ninguém. Lá na igreja, na reunião com jovens, eu quero pedir desculpa aos irmãos que eu vou falar reincidentemente dos jovens, porque é o meu trabalho lá, é o meu ministério. Um dos jovens me abordou e me disse assim: sobrinho, eu queria conversar com você sobre esse negócio de ficar. Aí eu disse assim: ó, ficar não faz parte da pauta de conversa do crente. Próximo assunto. Amém. Glória a Deus. Tem que conversar. Eu não tenho que dizer para ele se tem que ficar ou se não tem que ficar. Não tem que ficar e pronto. Acabou. Não tem que fazer gabinete para discutir com o jovem se ele tem que ficar ou não. Que conversa é essa? Daniel sabia o que tinha que fazer antes de acontecer. Mas ele insistiu e falou para mim assim: mas eu queria falar com você sobre isso. E ele começou a conversar e colocar as angústias dele. Eu falei assim: ó, vou falar uma frase para você guardar. Pega uma caneta, escreve na mão, no braço, faz o que você quiser, pra você nunca mais esquecer. Aí ele fala isso: ó, quem fica, quando Jesus voltar, fica. Aí ele olhou para mim, fez assim: né? E não tocou no assunto mais comigo. Porque o evangelho é assim. Daniel não fez assim: olha Deus, eu vou comer, será que Deus vai me honrar? Será que eu vou ficar doente? Será que se eu comer verdura no terceiro ou no quarto dia, eu vou ficar doente, eu não vou aguentar? Será que eu vou passar por esse teste do rei? Para Daniel pouco importava a aprovação do rei. Daniel estava se lixando para a aprovação do rei. Daniel sabia que ele teria a aprovação do Senhor. Ó, se a sua referência não for a aprovação do Senhor, cuidado. Você vai estar num grupo de selecionados, mas não vai ser escolhido. Ó, presta atenção nisso. Se você não se comportar como escolhido, você não vai ser escolhido. Sabe o que esse texto está aqui? É para que eu e você saibamos o que tem que fazer antes de ser escolhido. Daniel não teve um texto que ele pôde ler para saber como é que tinha que fazer, não. O que ele fez foi a relação dele com Deus. Eu e você temos um texto para nos orientar. E às vezes eu e você passam o dia inteiro sem olhar para esse texto, às vezes. A gente tem um manual pronto, aqui ó. Outro dia eu ouvi um pastor dizer que assim, sabe aquele texto da genealogia que a gente acha que não faz sentido na Bíblia? Que diz assim: fulano, filho de cicrano, filho de cicrano, filho de cicrano, filho de cicrano. Aí tem aquele texto que a gente fala assim: por que esse negócio está na Bíblia? Quem já pensou isso? Por que esse negócio está na Bíblia? Lá no seminário, estou fazendo seminário de teologia, eu comecei a descobrir porque esse negócio está na Bíblia, mas eu não vou dizer para vocês não. Mas eu ouvi um pastor dizer assim, ó, que quando Deus quer falar com você, Ele fala até através da genealogia. Se Deus quiser dar um recado para você, é nesse texto que Ele vai falar com você. Usou mula? Não vai usar o texto dele mesmo? Querido, ó, o exemplo de Daniel para nós hoje é: não importa a situação que você está passando, você vai passar uma prova, você vai passar um teste, você vai ser submetido a uma situação que os seus olhos vai ver um monte de estratégia, e vai ver um monte de saída, e você vai ver a mesa do rei, e você vai achar que é justo compartilhar da mesa do rei, que você foi selecionado. Você vai achar que é justo você fazer a coisa que os outros estão fazendo, porque você foi para lá, porque Deus permitiu que você fosse. Você vai achar um monte de estratégia. Mas o que Deus diz é assim, ó: quem manda sou eu, quem controla sou eu, quem cuida sou eu, quem abençoa sou eu, quem livra sou eu, e quem garante sou eu. Glória a Deus. Olha, aplaude o Senhor por isso. O texto me diz que, no verso 17, que esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Querido, se eu e você fôssemos Daniel, a gente ia botar uma banquinha de interpretações. Se Deus permitisse que eu e você tivesse esse dom, a gente faria isso. E você sabe o que Daniel não fez?
Porque Daniel entendia que não era ele, mas era o Senhor nele. Daniel entendia que tinha um propósito dele estar ali interpretando o sonho do rei. Ele não estava lá para ser um cara que interpretava o sonho. Ele estava lá para mostrar que Deus fez o cara que comeu verdura e água ter poder de interpretar o sonho. Nada disso está à toa registrado para nós. O texto diz que ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Queridos, eu não sei quantos tinham lá naquele lugar, mas o texto me faz entender que tinham muitos. E o texto diz que depois deles terem passado 10 dias comendo verdura e água, depois deles terem sido submetidos a exaustivos treinamentos, depois deles terem passado por tudo, não satisfeito, o rei foi fazer sabatina com eles. Olha, uma coisa é você fazer sabatina depois de você ter uma semana para estudar. Outra coisa é você ser submetido a uma sabatina depois de passar uma semana comendo verdura e água. Olha, se você me deixar 2 dias comendo verdura e água, não me pergunte nada não. Mas não me pergunte não. Olha, se eu sair de casa sem tomar café, aí eu não almoço, não janto, não me pergunte nada não. Me chame para comer alguma coisa primeiro. Mas me convide com gosto para eu ir para sua casa comer alguma coisa na rua. Eu gosto de comer esses trecos de rua, esses enroladinhos, pastel, esse negócio. Que a minha esposa não me ouça, mas eu gosto de ouvir de comer esse negócio. Mas me chame com gosto. Se você tiver 5 contos, a gente compra 2 e cada um come um. Não tem problema não. Eu já fiz isso com o irmão, já saí para a rua com o irmão, que a gente tinha 1,50. A gente comprou um enroladinho e cada um comeu meio. E foi o enroladinho mais gostoso que eu comi na minha vida. Glória a Deus. Você está duvidando? Está ali, ó. O irmão que saiu comigo para comer um enroladinho. Foi ou não foi? 1,50 a gente comeu. Só quente naquele dia. Sabe aquele sol que o Moisés pegou com o povo aí no deserto, na novelinha? Ali estava a sombra, parceiro. E eu olhei para ele, ele olhou para mim. Quanto tu tem? R$1. E tu? 50. 1 mais 50 é quanto? É 50. Vamos procurar mas um lugar que a gente comprou salgado não era um lugar bonitinho não. Você lembra, irmão? Não era bonitinho não. Vamos comprar um salgado e a gente comeu. E nós ficamos a tarde inteira naquele comércio com um salgado de 1,50. Mas a gente nunca passou uma tarde tão feliz junto como naquele dia. Querido, o texto diz que Daniel abriu mão da mesa do rei. E o cara que abriu mão da mesa do rei, no final, foi dito pelo rei que não havia ninguém comparável a ele. Se você está diante da mesa do rei, abra mão da mesa do rei. É simples assim, sabe por quê? Porque lá no céu, essa mesa do rei não vai estar. Você sabe por que os crentes estão passando tanto sofrimento aqui no mundo? Porque está todo mundo olhando para a referência de recompensa aqui. O cara é assim, antes de eu morrer, eu quero ver minha família convertida. Antes de eu morrer, eu quero ter esse bem. Antes de eu morrer, a gente devia estar dizendo assim, olha, quando eu morrer, eu sei o que vai me esperar lá no céu. Porque a Bíblia diz que viver é Cristo, morrer é lucro. A gente fica olhando para as coisas aqui. A última vez que eu estive aqui no culto dos jovens, Deus falou com a igreja sobre o templo. Você lembra, pastor? Que Deus falou com a igreja: honre primeiro o que você tem, que depois que você honrar o que você tem, eu te colocarei num lugar maior. Você lembra disso? Quanto tempo tem esse culto que ele teve aqui? Uns 2 meses? Uns 3 meses? Aí o pastor chega aqui e diz: domingo que vem no outro. Se bem que a cabeça de pastor é meio doida mesmo. Depois, porque pastor é assim, meu pastor é assim, quando ele faz assim: sobrinho, eu queria conversar com você. O que é, pastor? É que eu estou pensando em comprar um negócio de som. Eu penso que ele está pensando em comprar uma caixa, ele está pensando num trio elétrico. E ele já sabe como é que vai fazer para comprar o trio elétrico. O pastor é assim. O pastor de vocês é assim? É a mesma escola. O pastor é o mesmo chefe, né? É o mesmo chefe, aí o chefe faz a mesma coisa com todos. Quando o meu pastor, quando ele diz assim, vamos mudar de lugar, vamos para aquele lugar, ele já está conversando com o cara para comprar o terreno. O meu pastor é mesmo assim. De vocês é assim? Mais ou menos, né? Daniel não sabia o que ia acontecer depois. Ele só confiou. Olha, quando você vai num propósito de Deus, uma missão de Deus, algo que você tem que fazer que Deus mandou você fazer, você tem que parar de olhar para o caminho. Tem que olhar
para o destino, Daniel não olhou para o caminho. Se Daniel olhasse para o caminho, ele ia negociar de um outro jeito. Se Daniel olhasse para a limitação dele, ele ia negociar de um outro jeito. Se Daniel olhasse para a situação, ele ia negociar de um outro jeito. E o texto me diz que Daniel comunicou ao cara a estratégia que Deus deu a ele. Você está pensando em alcançar pessoas na rua? Você está pensando em ver a sua igreja crescer? Você está pensando em ter uma mudança de vida porque você está financeiramente apertado? E você quer fazer isso com a sua estratégia? Eu quero te dizer que não vai funcionar. Ah, mas pode ser que dê certo, porque pode ser que no meio do caminho Deus tenha misericórdia de mim e abrace a minha causa. Não tem gente que acha isso? Olha, Deus tem misericórdia de você no momento que Ele deixa você fazer pelo seu braço e não solta um raio em você. Porque se eu fosse Deus, o jovem lá da igreja sabe que se Deus dissesse assim, sobrinho, o que você quer fazer, filho? Pede uma coisa que eu vou te dar. Eu ia dizer, Deus, me dá uma chance de soltar um raio. Porque quando chegasse assim para mim, eu quero falar com você de ficar raio. Ia ser assim. Se fosse eu, ia ser assim. Por que Deus não deixa eu soltar raio? Porque eu vou soltar do jeito do meu julgamento. Eu até podia dizer, e aí Deus, raio, sim ou não? Ele ia dizer, raio filho, raio. Mas para Deus não correr o risco de deixar o raio na minha mão, Ele nem me dá. Mas se eu pudesse fazer assim, eu faria. Daniel não precisou de raio. Daniel não precisou de estratégia nenhuma. Daniel não fez nada que era da cabeça dele. Daniel fez uma estratégia que para mim e para você é uma estratégia mais estranha que existe. Sabe quando você está diante de uma situação que você faz assim, Deus, eu quero fazer isso, eu tenho aquilo, aí Deus faz assim, fica quieto. Aí você, mas Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, o Senhor já me mostrou o que tem que fazer. Ele, fica quieto. Aí você vai, mas Deus, eu vou conversar com o pastor, porque isso é injusto. Aquele irmão que está assumindo aquela liderança é injusto. Aquela pessoa que está fazendo aquele negócio na igreja é injusto. Porque eu estou na igreja há mais tempo, porque eu estou fazendo isso. É Deus, filho, fica quieto. Aí se fosse eu era raio, mas Deus faz, fica quieto. Aí o cara pergunta por que tudo na vida dele está atrapalhado. Às vezes você está indo para a igreja no domingo, vindo na quarta-feira, como é hoje aqui, está indo para a reunião da célula, aqui tem célula? Está indo para a reunião da célula, aí até tem um jejuado de vez em quando. Então, você está fazendo tudo certo, você chega primeiro no culto, é o último a sair, faz tudo direitinho, sua vida está atrapalhada. E aí você fala assim, por quê? Aí se fosse eu, não faria assim, mas Deus faz assim, filho, tem um tempão que eu estou mandando você comer verdura e água, você está sentado na mesa do rei. Olha, Daniel escolheu a estratégia que aos olhos humanos era a pior possível. Eu fico imaginando ele diante do rei e o cara olhando dizendo assim, eu vou aceitar para daqui a 10 dias, quando eu for dar uma chibatada no lombo dele, eu vou dar uma chibatada no esqueleto, porque 10 dias comendo verdura e água, negão, esse irmão que vos fala viraria um esqueleto, porque eu preciso de muita comida por dia para me manter. E aí eu fico olhando o pessoal e dizer assim, vai 10 dias, daqui 10 dias você vem aqui na minha presença para eu te mostrar. E Daniel disse assim para ele, daqui a 10 dias você faz o que você quiser, amigo. Eu não quero saber o que vai acontecer daqui a 10 dias, não. Sabe o que a Bíblia me diz? É que não importa o que vai acontecer lá na frente. Se Deus direciona, é bom. Às vezes a gente quer um monte de coisa. Quem não quer ter uma casa, um carro? Não é crime querer ter, não, eu quero. Se quiser me dar, pode me dar. Não é crime você pedir a Deus esse tipo de coisa. O problema é quando isso vira para você o seu objetivo de vida. Uma vez a minha avó me disse, a minha avó não é crente, mas ela me disse assim uma vez, filho, faz o bem para as pessoas, esquece o resto. Porque se você levasse daqui do mundo, caixão tinha gaveta. Eu fiquei parando para pensar nessa figura do caixão com a gaveta. Eu disse, gente, não tem mesmo não. Eu vou levar onde esses negócios todos que eu vou juntar? Eu fiquei pensando, eu adolescente, fiquei pensando, falei, será que a minha avó tem razão? Eu nem era crente ainda, mas ficava pensando nisso. O que o texto de hoje nos ensina, ele diz assim, e o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento.
todos os assuntos e descobriu que era 10 vezes mais sábio do que todos os magos encantadores de todo o reino. Eu queria terminar com isso. Eu queria que você gravasse isso na sua cabeça. Esses caras que o rei disse que eram 10 vezes mais sábios, eram aqueles mesmos que comeram verdura e água. Esses caras que foram escolhidos, é os mesmos que influenciaram aqueles que estavam no palácio só pelo testemunho. O texto não me diz que Daniel e nenhum dos outros 3 foi até os outros e disse assim: negão, vem comer verdura com a gente que Deus garante. Não houve evangelismo no palácio. O texto me diz que Daniel e os outros 3 não saíram com a camisa da igreja deles dizendo: vem para cá que Deus vai garantir o negócio, vem comer a verdura, e até ruim a verdura, está até sem sal, mas vem que Deus garante. O texto me diz que ele influenciou com o testemunho. Mas não por acaso, o texto fecha dizendo que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos do reino. Já não é mais no palácio. Aqueles 4 que foram preparados, comendo verdura e água por 10 dias, aqueles 4 que foram testados na tentação que eu e você talvez não sabe nem imagine passar, esses 4, eles não só influenciaram os do palácio não. O texto diz que eles eram mais sábios, 10 vezes mais sábios, e não por coincidência, eles passaram 10 dias comendo verdura, eles eram 10 vezes mais sábios do que todo o reino. Sabe o que o texto me diz? É que as pessoas que estão no reino, e as pessoas que estão no palácio, e as pessoas que estão fora do palácio, elas serão influenciadas por você. Amém. Glória a Deus. Aí sabe o que Deus me diz? É assim, ore pelos e ame aqueles que você não vê. Às vezes a gente fala assim, está acontecendo essas tragédias todas aí, né? É triste de ver, se ligar a televisão e ver aqueles ataques lá na França, a ação, mas é triste também a gente ver o que está acontecendo em Minas, né? Do desastre natural. Gente, tem gente que acha estranho orar pelo povo de Minas, tem gente que acha estranho, mas eles estão lá em Minas. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar alimento aqui, vou mandar pelo correio para eles? O que eu vou fazer? Daniel influenciou e foi dito como melhor do que todos do reino inteiro. E sabe como é que ele começou? Influenciando os do palácio. Você precisa ser referência na sua casa, na sua igreja, na sua rua, antes de querer influenciar pessoas. Nós ouvimos a história aqui de 4 figurinhas que eram jovens e que, ainda jovens, fizeram a escolha certa porque tinham intimidade com Deus antes da hora de fazer a escolha. Eu queria que você gravasse isso. Se eu tivesse que escolher um pedaço desse texto para levar para casa, eu escolheria esse. Se prepare, tenha intimidade com Deus quando tudo está bom. É nessa hora que você tem que ter intimidade com Deus, quando tudo está bom. Porque na hora que a dificuldade chegar, ela vai chegar para você, a mesa do rei vai ser posta, você vai comer verdura, vai beber água, e no final você vai ser diferente dos demais. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Mas não olhe para mim não. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos disse hoje. Nós queremos orar agradecidos, Senhor, porque todos os dias nós nos vemos diante da mesa do rei. Todos os dias nós nos vemos em situação onde a gente quer usar as nossas estratégias. Nós não entendemos às vezes, Senhor, porque a nossa vida está enrolada. Por que as coisas não acontecem? Por que os nossos filhos estão com problema de relacionamento com a gente? Por que os nossos casamentos estão sendo destruídos? Por que as nossas famílias estão sendo tão atacadas? A gente não entende às vezes, Senhor, por que a gente está diante da mesa do rei e por que não é justo pegar dessa mesa do rei. Senhor, nós oramos agradecidos porque hoje o Senhor nos mostrou que com verdura e água e sobretudo com o tempero da presença do Senhor, a gente vai vencer todas as coisas. Obrigado, Deus, porque hoje nós entendemos que não importa o palácio, não importa a situação, e que ainda que a gente não consiga enxergar, e ainda que a gente não consiga entender, ainda que para nós não faça sentido nenhum, ainda que a estratégia pareça mais estranha possível, nós queremos